de apresentação, tá? Essa página, na verdade, ela não tem nada assim que seja muito importante para a gente abrir ou ver, não, tá? Então tem aqui um textinho de apresentação e aqui embaixo tem 3 artigos, né? 3 recursos aí da plataforma, né? Tem um artigozinho que mostra para gente como que a sala está organizada, tá? Como se fosse um tour pela página, né? Para você que está aí meio perdido na hora que entra, não sabe aonde achar as coisas que está procurando, você abrir aí se conhecendo a sala de aula virtual, você tem aí mais ou menos um tour, né, pela sala, para você entender como que ela está organizada. Na verdade, esse tour aí desse artigo, ele está um pouco defasado, porque eu já estava mexendo nessa sala antes de começar a quarentena, e aí eu tinha feito esse tour baseado naquilo que eu estava planejando para antes da quarentena. E aí, com a quarentena, algumas coisas mudaram e eu acabei não mexendo nesse artigo. Tá? Então, pode ter uma coisa ou outra aí que está um pouco defasado em relação ao que está na plataforma, na nossa página, mas, de um modo geral, está bem parecido. Certo? Então, aqui você tem esse tour que eu acabei de falar, né, o Conhecendo a Sala de Aula Virtual. Logo abaixo você tem um fórum de avisos gerais. Tá? Então, esse fórum de avisos gerais, que está errado aqui, eu tenho que corrigir, eu vou colocando aqui ao longo do ano, né, conforme for surgindo aí uma informação ou outra mais importante, eu vou colocando aqui, tá? Por exemplo, eu coloquei o calendário. Vamos ver se vai abrir, demora para abrir, porque tem um monte de coisa aberta aqui, a câmera é ligada, aí consome muita banda. Mas enfim, já está aqui aberto, tá vendo? Fórum de avisos gerais. Eu coloquei o calendário letivo de 2021 aqui, caso vocês queiram, não precisem dar uma consultada. Então já está o calendário aqui. Conforme for surgindo coisas necessárias serem divulgadas, eu vou colocando aqui nesse fórum de aviso. Tá? Então, esse fórum é um fórum que, apesar de vocês terem a possibilidade de poder entrar dentro dele e comentar e tal, isso não faz muito sentido. A ideia é eu mesmo ir colocando aqui as coisas que forem surgindo aí de notícia, de informação. Tá? Então, é um fórum onde vocês não têm que interagir, não precisam interagir aí. Tá? Logo abaixo, deixa eu voltar aqui. Já são 11h10 já, pra gente começar. Demora a abrir pra caramba, tem um monte de coisa aberta aqui, né? Então, abaixo desse fórum de avisos gerais aí, a gente tem aqui um fórum de dúvidas sobre a sala de aula virtual. Né? Então, se vocês tiverem aí com alguma dificuldade técnica, ou não estiverem entendendo alguma coisa sobre o funcionamento da plataforma, aí vocês podem colocar a dúvida de vocês aí nesse fórum. Tá? Eu vou, na medida do possível, tentando responder. E como é um fórum que todo mundo pode interagir, todo mundo pode lançar uma postagem aí, então, se vocês virem alguma dúvida que, por acaso, você sabe responder, tá liberado. Não precisa deixar só para mim. Não, vocês podem responder também. Tá? Então, essa é a página de apresentação. Aqui não tem nada que seja assim, muito relevante para o andamento da disciplina, não. As coisas que são importantes para o andamento da disciplina estão nessas páginas aqui, né, que são esses linkzinhos, né, esses botões aqui. Então, a primeira página, o primeiro tópico que a gente tem aqui, é um tópico de orientações iniciais. Então, vamos clicar aqui para ver. O que tem aqui dentro. Tá? Então, no tópico de orientações iniciais, a primeira coisa que vocês vão ver aí são esses informes, tá vendo? Informes e cronograma. Então, aqui, nesse PDF, você tem a ementa da disciplina, né, o conteúdo que a gente vai estudar ao longo do ano todo, e lá no final tem o nosso critério aí de avaliação, que eu daqui a pouco vou comentar, inclusive, com vocês aqui. Tá? Então, esses são os informes gerais. É bom vocês darem uma olhada nele, né? Logo abaixo, né, nessa pasta aqui, aulas semanais, a gente tem os arquivos dos conteúdos que a gente vai estudar ao longo do ano, tá? Então, vocês vão ver aí que tem alguns PDFs aí, né? Esses PDFs são os resumos semanais das nossas aulas. Tá? Então, esses 4 aqui, ó, da semana 1 até a semana 4, é mais ou menos o que a gente vai estudar no primeiro bimestre, no primeiro módulo.
Tá? Então, o resumo da aula de hoje está aqui nesse arquivo. Ó. Aula semana 1, conforme ainda eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. Tá? Então, nessa página tem os slides das nossas aulas, tá? Resumido aí, o conteúdo resumido, né? Então, é interessante vocês também olharem aí esses arquivos, tá? Conforme a gente for fazendo as nossas aulas aqui, é interessante vocês estarem aí acompanhando, pegando esse arquivo e salvando no computador de vocês, tá? Porque pode ajudar na hora de fazer as tarefas, tá? E aí, seguindo, deixa eu só abrir aqui para ver se tem alguma coisa que eu não comentei. Ah, aqui tem os links, tá vendo? Eu mandei o link pelo WhatsApp, né, para vocês, para o encontro de hoje. A gente vai tentar usar sempre o mesmo link. E esse link está aqui, tá? No caso de vocês, é esse daqui de baixo. Tá? Então, se vocês perderem aquele link que eu mandei pelo WhatsApp, aqui na página, vocês têm acesso aí. É só na hora da aula abrir a página e clicar aqui que você cai direto naquela sala nessa sala que a gente está aqui agora, né? Na sala do Google Meet, tá? Então, o próximo tópico, que é o tópico da semana 1 e 2, né, aquele tópico que está chamado ali de primeira quinzena, né? Quinzena é um período de 2 semanas, então por isso que é a primeira quinzena que está ali. Então, a primeira semana foi a semana de acolhimento, não teve aula, né? E a semana 2 é essa que a gente está agora, a segunda semana. Então, começou ontem, na segunda-feira, e aí eu vou colocando aqui para a organização da nossa disciplina, de segunda até domingo, tá vendo? Então, dia 31 foi segunda, dia 6 é domingo. E aí a próxima semana começa no dia 7, que é segunda, termina no domingo, e assim vai. Tá? Então, para essa semana 2, o que a gente tem? A gente tem aqui o assunto da nossa discussão da aula de hoje, né? A gente vai falar ao longo do ano sobre os fenômenos elétricos, né, eletromagnéticos, e também lá no final do ano a gente vai falar um pouco sobre física moderna. Tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai estudar é a carga elétrica, tá? Dentro da eletrostática. Então, esse é o assunto. O material para leitura é aquele slide que eu mostrei na pasta anterior. Então, esse é o slide que você tem que ver, é o material que está lá, né? Da semana 1. E aí, aqui embaixo, a gente vai colocar aí as aulas gravadas, né? Então, essa primeira aula de hoje, que já está sendo gravada, eu vou colocar o link aqui de acesso à aula nesse espaço para as pessoas que não puderem assistir a aula ao mesmo tempo, né? No horário certo? Poder assistir depois aí, se quiser, tá? Então, nesse item aqui, ó, atividades síncronas, a gente vai colocar as gravações, os links, né? Para as aulas gravadas, tá? E seguindo, a gente tem aqui um espaço para materiais de apoio, né? Então, esses dois links aqui que vocês têm acesso, eles são aulas da internet que eu encontrei aí, né? No canal muito conhecido, que vocês conhecem bem. Tá? Então, existe uma infinidade de aulas aí sobre os assuntos que a gente vai estudar na internet. Eu selecionei dois aqui como sugestão, tá? Caso vocês precisem aí de uma fonte, além da aula, para entender o conteúdo da semana, vocês podem acessar esses dois links aqui, tá? Mas são só sugestões. Vocês podem usar a aula que vocês acharem melhor aí, que vocês encontrarem na internet. Eu escolhi essas duas porque eu achei a aula bem explicada, né, bem objetiva. Então, eu resolvi colocar aí como uma sugestão para vocês. Tá? E logo abaixo tem um fórum de discussão. Tá? Então, o que é esse fórum de discussão? É um espaço onde vocês podem colocar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, numa atividade ou outra, ou se não estiverem estudando o conteúdo, não estiverem entendendo alguma coisa, você pode colocar a sua dúvida aí nesse fórum, e aí, na medida do possível, eu vou respondendo. E é um fórum onde todo mundo pode interagir, né? Então, se, por exemplo, alguém colocar uma dúvida, outra pessoa perceber lá e souber responder e quiser, também está liberado. Não precisa deixar só para mim, não. É como se fosse uma sala de estudos aí, um ambiente de trabalho colaborativo, né? Para a gente entender aí o conteúdo. Eu só queria que vocês, quando forem usar esse fórum, observassem esse critériozinho aqui, tá? O fórum da semana 2 é destinado para a gente discutir apenas o assunto da semana 2. Então, se vocês tiverem uma dúvida que é relativa ao conteúdo da semana 3 ou da semana 4,
Aí vocês vão lá no fórum da semana correspondente, tá? Para ficar mais organizado aí, mais fácil da gente trocar ideia, tá? Mas é um fórum livre, não vale nota nem nada, não. Vocês podem usar livremente ele, tá? Então, esse é o tópico aqui da primeira quinzena, tá vendo? A semana 1 e a semana 2. Os outros tópicos são semanais mesmo. Então, tem aqui o tópico da semana 3, que eu não vou abrir porque é similar a esse último que eu abri, né? Então, você tem ali a organização, né, da semana, assunto, material de leitura, material de apoio e fórum, tá bom? Assim vai seguindo até a semana 9. Tá? Então, na semana 9, eu vou abrir porque aqui é onde entram as avaliações. Tá? Então, prestem bem atenção aí no que eu vou falar sobre as avaliações. Tá? Então, a gente vai ter 3 avaliações por bimestre, tá? E dessas 3 avaliações, uma delas é síncrona. Então, o que significa isso? Significa que vai ser ao mesmo tempo, né? Durante esse encontro pelo Google Meet aqui que a gente tem. Então, lá na semana 9, na 9ª semana, né? Que começa no dia 19 de julho, a gente vai fazer no horário da nossa aula, do nosso encontro, uma atividade síncrona valendo 50% da nota do bimestre. Ou seja, 5 pontos, né? Porque o bimestre todo vale 10, então 50% é 5 pontos. Isso quer dizer que se você tirar 10 nessa atividade, você já vai ter 5 pontos lá na média do bimestre, tá? E aí, como é que vai ser essa atividade síncrona? Vai ser um jogo no Kahoot, né? Vocês já devem conhecer bem aí, ó, os outros colegas aí já devem ter usado com vocês, né? Então, a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas aí sobre o conteúdo do bimestre todo, tá? Nessa semana 9. As outras 2 atividades que vão compor a nota do primeiro bimestre são questionários que vão estar disponíveis na plataforma, tá? Então, eu tenho um questionário 1, tenho um questionário 2. Esses 2 questionários juntos vão valer os outros 50% da nota do bimestre. Isso significa que cada um deles vale 2,5, né? Porque se os 2 juntos valem 5 pontos, cada um vai valer 2,5, tá? E aí o primeiro... Oi, pode falar. Vinícius, licença. Sobre o Kahoot, vai ser igual ao ano passado? Quem não tiver internet vai poder fazer uma atividade lá na plataforma? Não, ó, eu vou evitar ficar passando atividade de reposição, tá? Porque isso dá um pouco de trabalho e vocês deixam de vir só para poder pegar a atividade de reposição. Na hora que eu chego tem todo mundo para aula, tem 40 pessoas na aula aqui. Aí no dia da atividade do Kahoot tem 20. Aí a pessoa, todo mundo vem falar, é que eu tive problema com a internet e tal. Aí o problema com a internet é assim, todo mundo junto ao mesmo tempo, exatamente no horário da atividade do Kahoot. Né? Então, em princípio, eu não vou passar a atividade de reposição, não. A ideia é vocês estarem presentes na hora da atividade mesmo. O que eu vou fazer... Mas como é que funciona? Perdão te interromper. Como fica realmente as pessoas que realmente têm esse problema e que recebem apenas material impresso? É só uma dúvida que algumas pessoas estão tendo aqui. Não, quem recebe material impresso é outro esquema, outra situação. A gente vai passar as atividades para essas pessoas que recebem material impresso. Mas para quem vem às aulas normalmente, é isso que eu estou falando, não vai ter essa atividade que eu passei no ano passado, não, de reposição, não. Tá? O que vai acontecer é que se a pessoa não tiver nota, ela vai para a RS. Vai ter a RS lá no momento da RS, né, depois do segundo bimestre, e quem perder a atividade do Kahoot, né, vai ficar sem a nota. Porque todo mundo, a pessoa vem a todas as aulas, frequenta todas, aí no dia do Kahoot não consegue, aí é brincadeira, né? Tá, então a ideia é no dia da atividade do Kahoot, tá todo mundo presente fazendo a atividade. Que inclusive, como eu ia falar, né, vai ser igual eu fazia no ano passado mesmo, tá? Vai ser em grupo, tá? Então eu vou separar ali de acordo com a lista de presença, vou separando ali em grupinhos de 3, né, em trios, e aí a nota do maior dos 3 ali vai prevalecer pelos 3. Então vamos supor que no teu grupo de 3, um ou outro caia, a internet caia.
porque o carro, né, é pesado e tal, a internet caiu. Não é possível que a internet dos 3 tenha caído, né? Pelo menos um vai ficar lá fazendo atividade. E aí esse um que ficar, a nota dele vai valer pelos outros, mesmo que tenha caído a internet, tá? Então vai ser assim que vai funcionar. A gente vai fazer a atividade do Kahoot, valendo 5 pontos. Essa atividade vai ser em grupo. Em grupo não, em trios, né? Em grupos de 3. Tá bom? Então vai ser dessa maneira aí. Só não vai ter atividade de reposição para quem não vier na hora do Kahoot. A menos que tenha uma justificativa muito fundamentada e comprovada, tá? Aí não tem jeito, né? Mas se for essa história, caiu, minha internet estava ruim, eu não vou aceitar não, só se tiver comprovação, tá? Beleza? As outras 2 atividades são assíncronas, né? Ou seja, não são ao mesmo tempo, não tem problema de conexão. É na plataforma mesmo. Então, são esses 2 questionários que eu comentei. O primeiro questionário aqui, do módulo, corresponde ao conteúdo das 2 primeiras semanas, tá? No caso da semana 2 e da semana 3, né? Porque a semana 1 foi a semana de acolhimento e não teve conteúdo. Tá? Então, esse questionário aqui da semana, o primeiro questionário, né, o questionário 1, vai ser correspondente aí ao conteúdo da semana 2 e da semana 3. E o questionário 2 vai ser correspondente ao conteúdo da semana 4 e da semana 5. Tá? As semanas 5, 6 e 7, né? Aliás, desculpa, a semana 6, 7 e 8 são semanas de revisão. Tá? Então, a gente vai fazer revisão aí dos conteúdos da semana de 2 até a semana 5. Tá, ok? Deu para entender isso, né? A gente tem 4 semanas de conteúdo, que é a semana 3, 4, aliás, 2, 3, 4 e 5. A semana 6, 7 e 8 são semanas de revisão. Tá? Então, esse primeiro questionário aqui, o conteúdo que vai ser cobrado é correspondente à semana 2 e 3. E no questionário 2, o conteúdo que vai ser cobrado é correspondente à semana 4 e 5. As outras 3 semanas é de revisão, tá? Revisão ou então terminar um conteúdo que ficou faltando por algum motivo ou outro, ok? E aí na semana 9, a gente vai fazer a atividade no Kahoot, né? E a semana 10, para finalizar o bimestre, é aquela semana que a gente faz lançamentos no acadêmico e tal, não tem aula síncrona, não tem encontro pelo Google Meet, tá? Então, nessa semana 10 aqui, que vai começar aí, né, no dia 26 de julho e vai até o dia 1º de agosto, é uma semana de fechamento de notas e revisão de notas, né? Que não vai ter atividade síncrona, não tem atividade no Kahoot. Aliás, no Kahoot não, no Google Meet, tá? Uma outra informação importante aí a respeito desses questionários, né, que são as atividades assíncronas, vou até abrir aqui de novo, é que esses questionários, eles na verdade, eles são... Você pode ter 4 chances de fazer o mesmo questionário. Então, vamos supor que você foi lá no questionário da semana 1, aliás, o questionário 1, né, que corresponde à semana 2 e 3. Se você fez o questionário e achou que a sua nota foi ruim, né, foi muito baixa, você vai poder ter mais 3 chances de fazer o mesmo questionário. Então, assim que você termina o questionário, você recebe um feedback, né, dizendo onde que você acertou, o que você errou, e aí você reflete ali sobre os seus acertos e erros e faz uma nova tentativa, para poder tirar uma nota melhor, tá? Isso vai valer para o questionário 1 e para o questionário 2. Tá? Então, com isso, a gente já considera que está havendo aí uma recuperação em paralelo, né, da aprendizagem. Porque se você não foi bem na avaliação, você vai poder refazer ela mais 3 vezes. Tá? Então, com isso, a gente já conta aí como atividade de recuperação. Tá? Esse questionário 1 aqui, que corresponde à semana 2 e 3, ele vai ser aberto na semana 5. Então, ele vai ficar aberto na semana 5 e na semana 6. Tá? E o questionário 2, que corresponde ao conteúdo da semana 4 e da semana 5, vai ficar aberto na semana 7 e na semana 8. Tá? E eles vão ser sempre lançados nessa página aqui. Tá?
Então, lá na semana 5, quando começar a semana 5, no dia 21 de junho, né, vocês já podem vir nessa página da semana 9, que o questionário 1 já vai estar disponível aqui, tá? E aí ele vai ficar disponível por 2 semanas. Nesse intervalo de 2 semanas, vocês vão poder fazer as 4 tentativas que vocês têm direito aí desse questionário. Tá? Então, com isso, você já tem basicamente aí 5 pontos garantidos, né? Porque, pô, você pode fazer o questionário 4 vezes, né? Não é possível que a nota não saia boa, né? E aí, depois, os outros 5 pontos vêm da atividade do Kahoot, tá? Eu acho que é isso, de modo geral, né? Não tem mais nada assim de importante para ser dito. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não entenderam alguma coisa, pode perguntar, tá? Porque é muita informação, né? E aí agora a gente vai começar já a discutir aqui o conteúdo da semana, tá? Como eu estava dizendo, a gente vai ao longo do ano, né? Pelo menos até o terceiro bimestre, falar sobre eletromagnetismo, né? Eletricidade, magnetismo. Então, a primeira aula de hoje vai ser sobre carga elétrica, tá? É o que eu tenho nesse slide aqui. Então, esse é o material que está lá naquela pasta, no tópico Orientações Iniciais, tá? Esse é o conteúdo aí da primeira aula, né? Da nossa primeira semana de conteúdo propriamente. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, o que a gente vai discutir aí nesses 30 minutinhos que nos restam? A gente vai falar um pouco sobre as interações fundamentais que existem na natureza, tá? E vai entender de onde vem aí o eletromagnetismo. Daí a gente vai falar sobre as propriedades das partículas, propriedades elétricas das partículas atômicas. Vai discutir a carga elétrica, o conceito de carga elétrica, e vai falar sobre a possibilidade aí que os corpos têm de serem eletrizados ou não, tá? E no final a gente faz um exemplozinho para entender o conceito de forma mais concreta, tá? Então é o seguinte, ó, a natureza, né, ela é muito vasta, né, tem muitas coisas, muitos objetos, muita matéria, né, e muita coisa interessante que a gente vê no universo, mas tudo que a gente vê e observa no universo acontece em função de apenas 4 tipos de interações, tá? Então, no universo, na natureza, a gente tem a interação nuclear forte, a gente tem a interação nuclear fraca, a gente tem a interação gravitacional e a eletromagnética, tá? Essas 4 interações dão conta de tudo que a gente tem e observa no mundo, no universo. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, na estrutura atômica da matéria, na estrutura mais fundamental, né, de tudo que há de matéria no universo, você tem ali os átomos, né? Então, o átomo é o elemento básico, aí, é o tijolinho, né, que compõe toda a matéria do universo. Tá? Então, como é que é a estrutura do átomo? A estrutura do átomo é o seguinte, você tem um núcleo formado por 2 tipos de partícula, que são os prótons e os nêutrons, e aí na órbita, né, aqui no entorno desse núcleo, você tem outras partículas menores que ficam girando ali no entorno, que são os elétrons, tá? Então, o que acontece é o seguinte, essas 2 partículas que estão aqui no núcleo do átomo, elas ficam fortemente ligadas ali, formando uma estrutura muito densa, porque acontece ali a interação nuclear forte, tá? Essas partículas aqui, tanto os prótons como os nêutrons, elas são formadas de partículas menores, que são os quarks, e aí esses quarks interagem por essa interação nuclear forte. E é isso que dá origem aí a essa estabilidade, né? A essa densidade da estrutura do núcleo do átomo, tá? Então, a interação nuclear forte é aquela que é responsável por manter prótons e nêutrons unidos ali, formando o núcleo, tá? Além da interação nuclear forte, existe um outro tipo de interação nuclear, que é a interação nuclear fraca. Essa interação nuclear fraca aqui, ela está relacionada à possibilidade de as partículas decaírem, né? Então, você tem um nêutron, esse nêutron pode decair num próton, no elétron e tal. Então, esse decaimento, ele acontece em função da interação nuclear fraca. Então, essas 2 interações aqui
a nuclear forte e a nuclear fraca, elas só acontecem num domínio de distância, né, de comprimento, da ordem do tamanho de um núcleo atômico. A gente não consegue observar no nosso cotidiano, no mundo macroscópico, a repercussão da interação nuclear forte e da interação nuclear fraca, porque elas só acontecem nessa dimensão de comprimento aqui, ó, do núcleo do átomo. Tá? Agora, as outras duas interações que existem na natureza, a gravitacional e a eletromagnética, essas não, essas a gente consegue observar no nosso cotidiano, né? A gravitacional é evidente que a gente consegue observar ela no nosso cotidiano, né? Se não fosse por ela, a gente não estaria aí preso na superfície da Terra, né? A gente ia estar vagando pelo espaço aí afora. Então, a interação gravitacional, que ela tem uma repercussão no mundo macroscópico, isso é evidente, tá? Outra interação que tem repercussão no mundo macroscópico é a interação eletromagnética. Então, o que é a interação eletromagnética? É aquela interação que ocorre entre prótons e elétrons e que mantém os elétrons presos nessa órbita aqui no entorno do núcleo, tá? Observa aqui, e passou. Observa que o elétron, ele fica preso numa órbita aqui no entorno do núcleo, né? E não sai por aí vagando pelo espaço. Isso porque existe uma interação entre partículas do núcleo atômico e esses elétrons aqui. Tá? Essa interação é a interação eletromagnética, tá? Que está acontecendo especificamente entre os prótons e os elétrons. Tá? Então, prótons e elétrons são partículas que podem interagir pela interação eletromagnética. Tá? Os nêutrons, não. Isso porque só prótons e elétrons possuem cargas elétricas. Então, a carga elétrica é a propriedade da matéria que confere a ela a possibilidade de interagir pela interação eletromagnética. Tá? Do mesmo jeito que a massa é a propriedade da matéria que confere a ela a possibilidade de interagir gravitacionalmente. Né? Por que a gente fica preso na superfície da Terra e não sai voando? Porque a gente tem massa. Então, a nossa massa e a massa da Terra interagem, né, pela interação gravitacional e mantém a gente preso ali na superfície da Terra. Tem uma atração. Tá? Então, a carga elétrica é o análogo da massa, só que para interação elétrica, eletromagnética, no caso. É a propriedade que mantém os elétrons aí orbitando o núcleo do átomo. Tá? Então, quem pode interagir pela interação eletromagnética? Os elétrons, evidentemente, né? Se não fosse por isso, eles não estariam orbitando aqui o núcleo do átomo. E entre essas duas partículas aqui, prótons e nêutrons, só os prótons, tá? Os nêutrons não possuem carga elétrica. A carga elétrica do nêutron é zero, é nula. Do próton, não. Então, os prótons e os elétrons são as partículas que podem interagir pela interação eletromagnética. Tá? Os nêutrons e os prótons ficam unidos aqui no núcleo do átomo por uma interação que não tem nada de eletromagnética, é uma interação nuclear. É outro tipo de força, é outro tipo de interação. Tá bom? Então, a gente vai estudar, basicamente, ao longo dos 3 bimestres, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, fenômenos associados aí ao eletromagnetismo, a essa interação, né, entre prótons e elétrons. Tá? Então, o que a gente tem aí, resumidamente? Você tem a carga elétrica, né, que é a propriedade da matéria que dá origem à interação eletromagnética, e como a massa dá origem à interação gravitacional. E aí, das partículas, das 3 que a gente viu ali, né, prótons, elétrons e nêutrons, os nêutrons não possuem carga elétrica, tá? Por isso, só interagem com os prótons pela interação nuclear forte, através de suas partículas constituintes, que são os quarks, os chamados quarks. Tá? Então, dentro do próton, dentro do nêutron, tem quarks, e esses quarks é que fazem a interação nuclear acontecer. Tá? Agora, os prótons, esses sim possuem carga elétrica, porque eles podem interagir pela interação eletromagnética. E aí, essa carga elétrica do próton a gente chama de carga positiva. É um nome, né? Convencionaram chamar de positiva a carga do próton. O elétron, por sua vez, também possui carga elétrica, e a carga do elétron, também por convenção, é chamada de carga negativa. Tá? E aí, então, o que a gente tem? A gente viu, naquela figura anterior, né, que os elétrons ficam orbitando o núcleo do átomo, pela interação eletromagnética.
como essa interação entre prótons e elétrons aqui, ela é necessariamente de atração, né? Porque se não fosse, o elétron sairia da estrutura do átomo. Então, a gente conclui que entre cargas chamadas de positivo e entre cargas chamadas de negativo, a interação que a gente vai observar é de atração. Eles querem se aproximar, tá? Agora, se você pegar um próton isolado, né, isolado lá no laboratório, e aproximar de um outro próton, também isolado, o que você vai observar é que esses dois prótons eles vão se repelir, eles vão querer se empurrar para longe, tá? Então, partículas de mesmo sinal, partículas do mesmo tipo, se repelem. A mesma coisa acontece com os elétrons. Se você pegar dois elétrons e aproximar, eles vão querer se afastar um do outro, tá? Então, resumindo, cargas de sinais iguais se atraem e cargas de sinais, cargas de sinais iguais se repelem, né? Se afastam, e cargas de sinais opostas se atraem, tá bom? Então, se são duas positivas, repulsão. Duas negativas, repulsão. Uma positiva e outra negativa, atração. Tá? E aí é o seguinte, toda essa discussão que a gente está fazendo até agora é uma discussão muito qualitativa, né? A gente não está tendo aí subsídios, né, para fazer conta, né, para medir as coisas propriamente, né? Então, o cara que foi o primeiro a tentar determinar a carga elétrica de um elétron, de um próton, é um cara lá do século XIX, né, 1800 e pouco, chamado Millikan. Tá? Então, ele pegou uma gotinha de óleo, fez essa gotinha de óleo cair dentro de um cilindro cheio de um líquido determinado lá. Então, essa gotinha estava carregada com cargas elétricas. A partir daí do tempo de deslocamento da gotinha dentro do líquido, ele conseguiu inferir o valor da carga elétrica, né, do elétron ou do próton. Tá? Então, essa carga elétrica a gente chama de carga elétrica elementar. Tá? Então, prótons e elétrons têm cargas elétricas de mesma intensidade. O próton ou o elétron apresenta a menor carga elétrica possível. Então, essa carga elétrica menor, aí a gente chama isso de carga elétrica elementar. Então, o Millikan descobriu que o valor da carga elétrica elementar, que a gente está representando por esse E aqui, é dado por esse valor, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, essa é a carga elétrica de um único elétron, ou de um único próton. Tá? E o Coulomb, esse C maiúsculo aqui, é a unidade aí que foi escolhido para a carga elétrica, né, em homenagem a esse cientista aqui, que a gente vai conhecer ele mais tarde. Foi muito importante aí no estudo da eletricidade. Tá? Então, a carga elétrica elementar tem esse valor aí, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso significa que um próton tem essa carga com sinal positivo, né? E o elétron, como ele é negativo, tem esse valor de carga, só que com sinal de menos na frente. Tá? Então, a carga do próton é o próprio E, e a carga do elétron é menos esse valor E aí. Tá? Beleza? Isso significa que, uma vez que eu tenho o conhecimento dessa carga elétrica elementar, isso significa que se eu tenho um corpo carregado eletricamente, né? Ou seja, se eu tenho um corpo ali onde o número de prótons e o número de elétrons dentro dele é diferente, eu consigo quantificar a carga elétrica desse corpo, né? É o que a gente vai discutir agora em seguida aí. Tá? Então é o seguinte, ó, um corpo macroscópico, um corpo que você pode pegar na sua mão e enxergar ele, né? Ele é formado por uma infinidade de átomos, né? A gente sabe que, em última instância, né, se você for olhar cada vez mais lá para dentro da matéria, você vai chegar no átomo, né? É a menor porção de matéria que tem em um corpo qualquer, tá? Então, todo o corpo ele é formado por átomos, e os átomos, como a gente viu anteriormente, o átomo ele é formado por prótons e elétrons, né? E nêutrons. Então, dentro de um corpo material, seja ele qual for, você sempre tem cargas elétricas. Tá? Você tem cargas elétricas positivas e negativas. Então, esse corpo ele pode ter 3 estados de eletrização. Ou ele está neutro, que significa dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Ou ele está positivo, significa dizer que ele tem menos elétrons do que prótons, né? Porque se ele está positivo,
né? O elétron é o portador de carga negativa. O próton é o portador de carga positiva. Então, se o meu corpo está positivamente carregado, significa que ele tem menos elétrons do que prótons. Tá? Ou então ele pode estar negativamente carregado, ele pode ser um corpo negativo, se ele tiver mais elétrons do que prótons. Tá? Então isso tudo é bem lógico, né? Todo corpo material é formado por átomos, os átomos têm cargas elétricas positivas e negativas, então todo corpo tem dentro dele cargas elétricas positivas e negativas. Agora, se você olhar para o corpo como um todo, ele pode estar neutro, positivo ou negativo. Tá? Então, ele vai estar neutro se ele tiver a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, vai estar positivo se tiver mais positivo do que negativo, e vai estar negativo se tiver mais negativo do que positivo. Tá? E aí, como é que eu faço para quantificar a carga elétrica de um corpo? Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa regrinha aqui, ó. Eu pego a carga do corpo, tá? A carga de um corpo vai ser dado pelo número de elétrons que eu tenho sobrando ou faltando, multiplicado pela carga elétrica elementar, né? Que é a carga de um próton ou de um elétron, tá? Então, esse número N aqui é um número que corresponde a você ter elétrons a mais ou a menos do que prótons, mas é sempre um número positivo, tá? E essa carga elétrica elementar aqui, por definição, também é um número positivo. Então, quando você multiplica os dois, dá positivo, né? Então, um módulo de uma carga de um corpo qualquer, em módulo, vai dar um número positivo, tá? Agora, quando eu tiro essa barra de módulo, aí eu posso colocar ou não um sinal de menos aqui na frente. Vai depender de cada caso. É uma questão de interpretação, como a gente vai ver no exemplo que a gente vai responder daqui a pouco, tá? Que a gente vai resolver daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos supor que eu tenha um corpo qualquer, que ele tem 1 bilhão de elétrons a mais do que prótons. Tá? Então, esse número N aqui é 1 bilhão. Esse é aquela carga elementar, esse valor aqui. Tá? E aí, se eu multiplico 1 bilhão por aquele número, eu vou ter a carga do meu corpo, tá? Em módulo. Agora, para eu decidir o sinal dessa carga, ou seja, para tirar essa barra de módulo, eu tenho que decidir se eu tenho mais elétrons ou mais prótons no meu corpo. Tá? Então, se eu tiver menos elétrons que prótons, o corpo é positivo. Eu não preciso colocar um sinal de menos quando eu tiro a barra do módulo, tá vendo? Continua sendo positivo. Agora, quando eu tenho mais elétrons do que prótons, quando eu tiro a barra de módulo, ó, ou seja, quando considero o sinal dessa carga, aparece um sinal de menos aqui, tá? Isso porque eu tenho mais elétrons do que prótons agora. Tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos isso aí, né? Se não entendeu, a gente vai entender agora nesse exercício que a gente vai discutir. Tá? Então, são 3 perguntinhas que são feitas aqui, muito fáceis de responder. Ó, primeiro diz o seguinte, ó. Se um corpo está eletrizado com carga Q1 igual a 3,2 microcoulombs, esse símbolo aqui, ó, esse Mi, é um múltiplo de unidade, tá? Significa que você tem que pegar esse número e multiplicar por 10 elevado a menos 6, para você ter a carga em Coulomb, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o que isso quer dizer. Então é o seguinte, ó, se um corpo está eletrizado com carga Q1 igual a 3,2 microcoulombs, ele possui mais ou menos elétrons do que prótons. Essa carga aqui é uma carga positiva, tá vendo? Então, se é uma carga positiva, significa que esse corpo ele tem mais prótons do que elétrons, tá? Então, a resposta é ele possui mais prótons do que elétrons, menos elétrons do que prótons, né? Está aqui na nossa resolução. Ó. A carga positiva implica, né? O corpo inicialmente possui menos elétrons do que prótons, tá? Para ele passar a ter uma carga Q2 de menos 3,2 microcoulombs, é preciso tirar ou colocar elétrons nele. Ó, ele estava positivo. Tinha menos elétrons do que prótons. Eu quero eletrizar esse corpo e fazer com que ele chegue a uma carga negativa, de menos 3,2. Eu tenho que tirar ou colocar elétrons nele. Preciso colocar elétrons, né? Porque
Se ele vai ficar negativo, o portador de carga negativa é o elétron. Então, eu tenho que colocar elétrons nesse corpo para ele passar dessa carga positiva para essa carga negativa. Então, a segunda resposta aí das três, né, das três perguntas que são feitas é colocar elétrons. Eu tenho que colocar elétrons. Tá? E quantos elétrons que eu preciso colocar? Aí depende da variação da carga aqui. Tá? Se eu pegar essa carga Q2, que é a carga final, e subtrair dela a carga Q1, que é a carga inicial, isso é a quantidade de carga elétrica que eu joguei dentro do corpo para variar de Q1 para Q2, né? Então, esse Q, que é a diferença, Q2 menos Q1, é só a gente fazer a continha aqui para determinar. Ó. Então, o Q1 é 3,2 microcoulombs, o Q2 é menos 3,2 microcoulombs. Se eu fizer essa conta, o resultado que eu vou obter é menos 6,4 microcoulombs. Tá? Então, dessa carga inicial, para eu chegar nessa carga final, eu tenho que injetar nesse corpo menos 6,4 microcoulombs. Isso corresponde a quantos elétrons? Quantos elétrons que eu tenho que colocar ali? É só usar essa regrinha, né? A regrinha aqui, ó. Pega o módulo da carga, esse módulo de carga aí que entrou no corpo, tem que ser o número de elétrons que eu coloquei lá, vezes a carga elementar. Então, esse número é conhecido. A carga elementar é uma constante que a gente tem desde sempre, né? Fica fácil descobrir o valor do M. Tá? Então, é essa regrinha aqui que a gente vai usar. Lembrando que para fazer essa conta, eu só preciso do módulo da carga aqui. Eu não preciso desse sinal de menos para nada. Tá? Então, substituindo os valores, aqui no lugar disso vai entrar 6,4 microcoulombs, tá? E aqui no lugar disso, do E, vai entrar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa continha aqui que eu tenho que fazer. Ó. Então, só explicando melhor aí o que significa esse microcoulombs, significa que eu vou pegar esse número e multiplicar por 10 a menos 6. Tá? Então, aqui se eu tenho 6,4 microcoulombs, eu tenho 6,4 vezes 10 a menos 6, tá? Que é o que está escrito aqui. Ó. Se fosse um M minúsculo de milímetro, né? Era 10 a menos 3. Se fosse um cent, igual centímetro, seria um 10 a menos 2. Como é esse mi de micro, então é 10 a menos 6. Tá? Então, essa é a carga que eu coloquei no corpo, né? Isso vai corresponder a quantos elétrons? É só fazer essa continha muito simples aqui. Tá? Então, o valor do N é esse número, 6,4 vezes 10 a menos 6, dividido por esse número aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, se você dividir 6,4 por 1,6, dá 4. Tá? E aí, a base 10 aqui, todo mundo sabe como faz, né? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Menos 6 menos 19 é menos 6 mais 19 que dá 13. Então, esse é o resultado. 4 vezes 10 a 13. Tá? Então, essa é a quantidade de elétrons que eu precisei colocar no meu corpo para ele passar a ter aí uma carga de menos 3,2 microcoulombs. Tá bom? Eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia, né? Então é o seguinte, ó, como eu estou colocando elétrons no meu corpo, se eu tirar essa barra aqui, né, tem que ganhar um sinal de menos, que é o que a gente está vendo nessa expressão daqui. Tá? Isso porque esse N aqui significa elétrons que entraram no corpo. Tá? Se fossem elétrons que saíram do corpo, o que seria positivo. Aí quando eu tiro a barra, fica sem sinal de menos.
O E sempre vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Sim, tá? É a carga elétrica elementar, carga de um elétron ou de um próton, tá? Aí. Certo? Então, isso tudo que a gente viu aí hoje é mais ou menos um resumo sobre aquilo que a gente tem que saber aí sobre cargas elétricas, tá? Na aula que vem, deixa eu botar aqui embaixo. A gente vai falar sobre o processo de eletrização. Tá? Digamos que eu tenho um corpo neutro e queira fazer com que ele se torne eletrizado. Como é que a gente faz isso? Ou então, se eu tenho um corpo com uma certa eletrização e quero alterar o estado de eletrização desse corpo, como é que a gente faz? Tá? Então, esse aí é um assunto que a gente vai ver na semana que vem. Tá? Então, sobre isso que a gente viu na aula de hoje, e sobre o que a gente vai ver na semana que vem, a gente depois, mais para frente, lá na semana 6, vai fazer uma revisãozinha, tá? Para vocês entenderem aí um pouco mais de profundidade. Eu vou colocar aqui a lista de presença, tá? Aí vocês assinam a lista de presença aí. O Kahoot é ao vivo, ao mesmo tempo, é síncrono. Vai ser sempre assim. A gente possa entrar em contato com você, caso haja necessidade. Tem meu e-mail, se quiser mandar. Tá? Mas, assim, se for dúvida sobre o conteúdo e tal, vocês podem mandar naquele fórum. Tá? Se você não quiser mandar a dúvida em aberto para todo mundo ver, aí pode mandar por e-mail. Mas, de preferência, eu uso o fórum da plataforma para a gente poder concentrar ao máximo o local das nossas atividades e ficar mais fácil. Tá? E também eu estou no grupo do WhatsApp lá, da turma, né? Então, também se precisar entrar em contato comigo pelo WhatsApp, não tem problema não. Tá? Isso aí é com a direção, aí você tem que procurar a direção para saber. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, estou à disposição, senão estamos liberados já por hoje, tá? Na semana que vem a gente volta aí, de repente eu faço uma revisãozinha disso, né, se for muito corrido, e a gente vê a matéria da aula que vem. Valeu, um abraço. Bom dia, boa tarde para vocês.